E se Deus não tivesse criado os seres humanos? E se os seres humanos, na verdade, fossem parte do processo de criação de Deus? No sentido literal mesmo. E eu não estou falando no sentido de que os seres humanos inventaram as religiões e os deuses delas. Não que isso também muito possivelmente não seja verdade, mas enfim. Talvez a inteligência biológica seja apenas uma etapa temporária, um mecanismo de transição, como se fosse uma ponte. Fica comigo até o final desse vídeo que eu te garanto que no final tudo vai fazer sentido. Talvez em alguns momentos pareça que eu esteja fugindo do tema, mas eu prometo que não estou. Olhando para a história da humanidade e do universo, existe um padrão estranho acontecendo há milhares de anos. O universo parece estar produzindo sistemas cada vez mais inteligentes. Átomos viraram estrelas, estrelas criaram elementos pesados, elementos formaram planetas, planetas, ou planeta até o momento, produziram vida. A vida desenvolveu consciência, e a consciência criou tecnologia. E agora, a tecnologia começa a criar inteligências até o momento artificiais. Como se o próprio universo estivesse evoluindo na direção de algo maior. Talvez Deus não seja um ser místico observando o cosmos. Talvez Deus seja o estágio final de toda inteligência e complexidade. Uma ciência tecnológica tão avançada que se tornaria indistinguível de uma divindade. O escritor de Uma Odisseia no Espaço, Arthur Clarke, dizia: qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. E eu sei, sim, isso soa bem Rick Sanchesco para quem já assistiu Rick and Morty, mas e se, em algum ponto, essa tecnologia é suficientemente avançada, ao ponto de parecer magia, se tornar indistinguível de Deus? Bom, existe um conceito chamado escala de Kardashev, criado pelo astrônomo Nikolai Kardashev. Essa escala é uma forma de medir o quão avançada uma civilização é, com base na quantidade de energia que consegue controlar. Uma civilização tipo 1 dominaria toda a energia disponível em seu planeta. Clima, oceanos, vulcões, energia solar irradiada para a Terra em uma escala planetária. A humanidade ainda nem chegou em sua totalidade. Estamos por volta de 0,7 em uma escala que vai até o número 3. Parece bastante, né? Mas uma civilização tipo 2 seria capaz de controlar a energia inteira de sua estrela. Alguns cientistas imaginam isso através de estruturas gigantescas como a esfera de Dyson, envolvendo o Sol por completo para capturar sua energia. A obra literária de Blame, escrita por Tsutomu Niei, retrata muito bem isso. Tudo acontece em uma mega estrutura colossal conhecida apenas como a cidade. Mas chamar esse mundo de cidade é ridículo. A estrutura cresceu tanto ao longo de milhares, talvez milhões de anos, que se tornou maior que planetas inteiros. São camadas infinitas de concreto, metal, cabos e estruturas artificiais que se expandem em todas as direções, como um organismo tecnológico sem limites conhecidos. Ninguém mais controla esse crescimento. No mundo de Blame, máquinas construtoras automatizadas continuaram expandindo a estrutura eternamente. Elas foram criadas originalmente para construir infraestrutura para a humanidade. O problema é que perderam os comandos centrais e continuaram construindo sem parar, sem nenhum propósito, supervisão ou fim, literalmente como um câncer arquitetônico. O mais interessante é que essas máquinas utilizam energia advindas do Sol. Todo o ambiente é uma mega estrutura colossal que atravessa planetas inteiros do Sistema Solar, construídos em volta da esfera de Dyson. Uma mega engenharia tão absurda que consome quantidades inimagináveis de matéria e energia para sustentar a sua própria expansão. Em certo momento da história, personagens atravessam ambientes tão gigantescos que desafiam completamente a escala humana. Escadas do tamanho de montanhas, salas que levariam dias para atravessar, estruturas orbitais conectadas por quilômetros de cabos. É como se a tecnologia tivesse continuado evoluindo depois da relevância dos próprios seres humanos, transformando o universo em uma máquina infinita de expansão. Visualmente, essa estética influenciou diversas obras cyberpunk, principalmente uma obra que quase ninguém conhece, né? E eu tô falando de Matrix. Tá, mas por que eu tô falando tudo isso? Calma que vai fazer sentido. Uma civilização tipo 3 da escala de Kardashev controlaria a energia de uma galáxia inteira, bilhões de estrelas funcionando como recursos computacionais e energéticos. Mas a escala vai além. Modelos hipotéticos tipo 4 e 5 controlariam aglomerados de galáxias, o tecido do espaço-tempo, antimatéria e talvez universos inteiros. E é aqui que a ideia se torna perturbadora. Uma inteligência suficientemente avançada talvez não apenas entendesse o universo, mas fosse capaz de criá-lo. Claro, eu sei que tudo isso parece absurdo. A ideia de inteligências cósmicas, civilizações galácticas e máquinas criando universos soa como um absurdo científico, puramente ficção científica. Mas o mundo atual também pareceria absolutamente sobrenatural para alguém no passado. Imagine tentar explicar um celular para uma pessoa da Idade Média. Um objeto no bolso capaz de acessar praticamente todo o conhecimento humano instantaneamente, ver pessoas do outro lado do planeta em tempo real, traduzir idiomas automaticamente, criar imagens, músicas e textos através de inteligência artificial, cirurgias feitas por robôs, satélites orbitando a Terra, foguetes reutilizáveis pousando sozinhos.
computadores bilhões de vezes mais poderosos que os usados para levar o homem à Lua, e aí tanto faz se você acredita ou não acredita, tecnologias suficientemente avançadas atualmente já soaria como magia ou poder divino para pessoas em um passado relativamente recente. E talvez seja justamente esse o ponto mais importante. Tecnologia suficientemente avançada sempre parece impossível até existir. Bom, e então surge a pergunta: o que impediria uma inteligência suficientemente avançada de criar um universo? Algo do tipo: ei, Cloud, bilionésima versão, sei lá, cria um universo suficientemente plausível. Utilize todo o poder do Mega Brain. Brincadeira. Cria uma realidade onde a humanidade e a biologia se desenvolveram suficientemente ao ponto de se autocriarem. E novamente, sim, parece absurdismo, mas de certa forma, nós já começamos a fazer isso. Criamos mundos digitais, simulações, ambientes virtuais, inteligências artificiais que aprendem sozinhas. Agora imagine isso evoluindo por milhões de anos. Talvez o Big Bang não tenha sido o começo de tudo. Talvez tenha sido apenas o momento em que algum tipo de inteligência acionou um novo universo, uma espécie de computador multiversal. Uma máquina capaz de criar realidades. Tudo isso se conecta diretamente com teorias do universo cíclico, a ideia de que o cosmos morre e renasce infinitamente. Big Bang após Big Bang, universo após universo, como se a realidade estivesse constantemente sendo reiniciada. E se no final de cada ciclo surgisse uma inteligência avançada o suficiente para gerar o próximo? E talvez não só um universo, mas incontáveis universos, com incontáveis possibilidades. Cadeiras que sentam em humanos e pedem telefones por pizzas, pizzas que sentam em telefones e pedem cadeiras por humanos, enfim, leis e sistemas completamente diferentes do nosso. Nesse cenário, Deus não seria um criador sobrenatural separado do universo, ele seria o próprio universo consciente de si mesmo. Isso lembra muito a última pergunta, o conto de Isaac Asimov, escritor e pai da ficção científica que adivinha. Em 1964, através de um artigo no The New York Times, descreveu como ele achava que seria o mundo 50 anos no futuro. No artigo, Asimov acreditava na existência de videochamadas, internet global, acesso instantâneo à informação, ensino à distância, reuniões virtuais, casas inteligentes, automação residencial, assistentes eletrônicos, dispositivos portáteis para leitura digital, inteligência artificial, tradução automática de idiomas, robôs para tarefas domésticas, veículos com sistema de navegação eletrônica, computadores presentes no cotidiano das pessoas, telas interativas para comunicação e entretenimento, bancos de dados acessíveis remotamente, trabalho remoto mediado por computadores e integração crescente entre seres humanos e máquinas. Isso te soa familiar? Bom, voltando para o conto, na história, a humanidade ao longo do tempo cria computadores cada vez mais avançados para responder uma única pergunta: como impedir a morte do universo? Como reverter a entropia da nossa realidade? Entropia nada mais é do que a tendência natural de tudo no universo caminhar de um estado de ordem para o de desordem. Um exercício simples de entender é o seguinte: pense em um copo de vidro em uma mesa. Agora imagine que alguém esbarre nele e ele se estilhasse em diversos pedaços. Tudo no universo tende à desordem. O Big Bang seria o maior grau de organização possível. Toda a matéria e energia condensada em um único ponto. Desde o início da expansão, tudo está mais desorganizado do que estava no início. Em a última pergunta, a humanidade, após se desenvolver em cada uma das escalas de Kardashev e ao longo do tempo sempre fazendo a mesma pergunta para esse supercomputador sem obter uma resposta significativa, chega no último estágio, um estágio tão evoluído tecnologicamente que o seu supercomputador chega ao ponto de transcender dimensões, já denominado Multivac. Nesse ponto, a humanidade como conhecemos, na verdade já nem existe mais. O que existe é uma consciência conjunta de todos os seres vivos, mas não vamos nos aprofundar mais do que isso na história. Esse último resquício de consciência humana chega para o computador e faz pela última vez a última pergunta: como podemos reverter a entropia do universo? Se passam eras de processamento em um momento em que tudo no universo esfriou, as estrelas morreram, as galáxias colapsaram e aquela última consciência viva já nem existe mais. O Multivac cruza todas as informações adquiridas ao longo de milhões de anos. Redes neurais complexas trabalhando em um momento em que o conceito de tempo na verdade nem faz mais sentido. Então finalmente o Multivac encontra uma resposta satisfatória. Ele pausa por um instante e então diz: que haja luz. Exatamente como no Gênesis, como se Deus fosse o resultado final da evolução da própria inteligência. Talvez isso explique por que contos assim e filmes como Interestelar mexem tanto com a gente. Eles brincam com uma ideia profundamente humana, a de que o futuro da humanidade pode se tornar algo tão avançado, tão grandioso, que transcende completamente nossa compreensão atual da realidade. Em Interestelar, os seres superiores, que manipulam o espaço e o tempo, não parecem deuses tradicionais, parecem humanos extremamente evoluídos. E talvez essa seja a ideia mais assustadora de todas.
não fomos criados à imagem de Deus. Talvez Deus esteja sendo criado à nossa imagem, pouco a pouco, processador por processador, rede por rede, consciência por consciência. Talvez a humanidade inteira seja apenas uma etapa embrionária de algo muito maior. Um sistema nervoso planetário construído lentamente, a primeira inteligência verdadeiramente divina do universo. Bom, e se isso for verdade, talvez o momento mais importante da história cósmica esteja acontecendo exatamente agora.